Juliana Augusto Ferreira Soares, RGM 053.18779, Faculdade Unigran, Dourados MS. Nós estamos na matéria de estágio supervisionado de crianças de 4 e 5 anos. O meu tema trabalhado será partes do corpo humano. Como nós não podemos estar realizando o estágio nas salas de aula, a gente tivemos que simular, as nossas atividades. Então, através dessa videoaula, eu vou tentar transmitir para vocês de como seriam as minhas atividades realizadas enquanto em sala de aula com as crianças de 4 e 5 anos. No primeiro dia de aula, eu iria abordar as crianças nas salas de aula, tentando interagir com elas e mostrando para elas de uma forma explicativa as partes do corpo humano. Eu estaria levando um livro de ciências e relatando para ela quais são as partes do corpo humano que nós temos. Já no segundo dia de aula, eu estaria convidando as crianças para nós sentarmos em forma de círculo, para a gente estar questionando o que foi assimilado com elas a partir do primeiro dia de aula com o tema trabalhado, que são as partes do corpo humano, que é a cabeça, que a gente tem os braços, as pernas, e conversando com elas para ver o que elas memorizaram de acordo com a aula que foi passada. Já no terceiro dia de aula, a gente estaria distribuindo folhas de sulfite para as crianças, lápis de cor para colorir, porque tudo aquilo que a gente escuta, que a gente visualiza, que a gente fala, as crianças têm a facilidade de aprender e assimilar melhor o conteúdo. Então, através dessas etapas de aula, através desse planejamento de aula bem elaborado, as crianças poderão assim assimilar melhor o conteúdo e a aprendizagem dela com certeza terá mais êxito. Então, de acordo com o que foi exposto para elas, que é as partes do corpo humano, quais são, pedindo para ela estar se tocando, para ela estar olhando para o coleguinha, para ela ver as diferenças das partes do corpo humano, porque nós somos seres únicos, apesar de a gente ter todos os membros iguais, a gente tem aquelas crianças também que são especiais, que tem a sua diferença, mas não é esse o tema abordado. É para as crianças também observar que por mais que nós temos as partes do corpo humano iguais, a gente tem as nossas diferenças. De como? É isso que eu também gostaria que elas observassem na sala de aula. Que um tem um cabelo mais longo, o outro mais curto, um é ruivo, a outro bracinho é mais comprido, o outro é menor, um tem o corpo mais afinalado, o outro mais robusto, um pé pequeno, o outro é grande, porque nós somos seres únicos. Cada um de nós somos especiais do jeito que nós somos. E eu gostaria que elas observassem isso, até para elas poderem obter um entendimento melhor das diferenças do corpo humano. E a gente também vai estar desenhando o corpo humano, que através do desenho de cada uma, após eu recolher os desenhos, eu vou poder observar de uma forma melhor o que cada um aprendeu e quais foram as suas dificuldades. Porque a partir do momento que eu dou esse espaço para as crianças expor o conteúdo trabalhado com elas, eu vou poder aplicar melhor a avaliação. Eu vou poder ter uma ideia de como dar continuidade no dia seguinte. E também, através desse planejamento de aula, nós vamos escutar uma musiquinha que vai estar ajudando melhor as crianças a memorizar as partes do corpo humano. Pra que é que servem as orelhas? Elas servem pra escutar. Pra que é que serve o nariz? Eles servem pra cheirar. Isso aqui na sala de aula, se fosse na sala de aula, a gente teria o data show, que ampliaria isso daqui, ou através de um DVD, que daí a gente poderia estar ouvindo a música, a gente estaria vendo as partes do corpo humano, e a gente poderia ficar em pé na sala de aula, pedindo para um coleguinha pôr a mão no nariz do outro coleguinha,
né, a mão, os braços, para ver se eles estão compreendendo o que eu quero passar enquanto tema abordado, que é as partes do corpo humano. Pra que é que servem as minhas mãos? Elas servem pra brincar. Pra que é que servem os meus dedos? Eles servem pra contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pra que é que serve meu bumbum? Ele serve pra sentar. Eu escolhi este tema porque é um tema importante de ser trabalhado com crianças de 4 e 5 anos, porque é a partir deste momento que elas têm uma compreensão melhor e elas começam a observar a importância do corpo humano nos seus momentos recreativos, a agilidade que eles nos fornecem, da gente estar se locomovendo, correndo, brincando, sentando. Então este é o meu tema de aula abordado. Seria meu planejamento de aula as partes do corpo humano e a interação com as crianças para que elas pudessem assimilar esse conteúdo de uma forma divertida e que fosse de um estilo lúdico também, né? Que através de levando bonequinhos para ele estar pegando, se tocando, levando espelho para ele estar olhando a imagem de cada um, levando no parquinho da escola, na hora do recreio para estar vendo trabalhando as diferenças entre nós. Então é um tema que eu escolhi, que ele tem um amplo maneira de você estar trabalhando, e eu espero que vocês tenham gostado sobre o meu estágio supervisionado de 4 a 5 anos. Obrigada.